Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. Muito bem, estamos de volta aqui, vamos falar de política, recebendo aqui o presidente estadual do PSB, o deputado Sileno Guedes. Vem bater um papo com a gente aqui hoje no programa. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Cidade, pela primeira vez recebendo o senhor pessoalmente, sempre entrava por telefone em algumas ocasiões, mas agora vindo aqui presencialmente no estúdio da emissora. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Mário, é uma alegria estar aqui com você na Rádio Cidade, participando dessa manhã com você e com seus ouvintes, com sua audiência, e agradecendo já a oportunidade de poder bater esse papo com você. Deputado, o senhor esteve acompanhando, né, o prefeito do Recife, João Campos, lá no programa Roda Viva, né, que eu vi que eu acompanhei o programa e ele anunciou a sua presença lá. E a sensação que me passou, pelo menos, foi que João se apresentou nacionalmente ao país. Muita gente usa aquele programa para isso, né? E assim, o pessoal sai com a impressão, porque ele é muito conhecido já, no caso das redes sociais, né? E a expressiva votação que teve no Recife. Mas qual a avaliação que vocês fazem politicamente para o Brasil daquela entrevista? Sem dúvida, Mário, o programa Roda Viva é um programa que já existe há algum tempo, algumas décadas. Só um minuto, deputado, que a gente está com problema aí com relação ao microfone. Vamos trocar aqui. Ainda bem que não é entrevista de eleição, né? Que tem tempo. Tem o tempo, né? É. Bom, tá, agora sim, vamos voltar. Agora. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes, bom dia a toda a região que está nos escutando aqui, bom dia à população de Caruaru especificamente. Queria cumprimentar aqui o vereador eleito Gil, o vereador reeleito de São Caetano, João Chaves. É uma alegria estar recebendo vocês aqui também, participando junto com vocês aqui no estúdio. Então, qual a avaliação que vocês fazem da entrevista de João Campos no Roda Viva? Foi uma entrevista que apresentou realmente ele ao país? Foi além das expectativas de vocês? Faltou alguma coisa? Enfim, qual a avaliação? Na verdade, o programa Roda Viva da TV Cultura é um programa que já tem algumas décadas, que tem como tradição, tem uma bancada de jornalistas de extrema competência, renomados nacionalmente, e tem também como convidados, uma tradição de levar convidados que tem algo de brasileiras e brasileiros que tem algo a dizer para a sociedade, algo a dizer para o Brasil. Essa é a grande tradição, né, do programa Roda Viva. E é claro que o PSB ficou extremamente orgulhoso de ter a participação do prefeito do Recife, João Campos, a maior liderança do partido, né, no Brasil e aqui em Pernambuco. João Campos pôde, sim, falar para o Brasil, falar para o mundo da política, falar para a sociedade de uma forma geral, aquilo que o Brasil está desejando tanto, que é começar a observar quadros do futuro da política nacional. E João se apresentou dessa forma, como um desses quadros, um quadro da centro-esquerda do Brasil, que faz as entregas, né, a que se propõe fazer, que trouxe uma forma inovadora de governar. Então, assim, eu acho que o programa superou as nossas expectativas, a entrevista foi extremamente positiva. Eu acho que superou as expectativas também de quem estava na bancada, dos jornalistas que estavam na bancada. Não sei se você teve a oportunidade de ler a postagem que a jornalista âncora, uma jornalista experiente, Vera Magalhães, fez a postagem que ela fez posteriormente, como da sua impressão da entrevista. Então, isso é um sentimento que foi geral de nós que estávamos ali acompanhando e das pessoas que estavam compartilhando com a gente informações através do Instagram, através das redes sociais como um todo. Mas a gente ficou bastante feliz também, eu particularmente como presidente estadual do partido, com a reação de um outro público, de quem não é de Pernambuco, quem não está no dia a dia, quem não é do Recife, que é no caso, e que tem a responsabilidade de conduzir um programa e emitir uma opinião daquela. Você conduz um programa aqui também, você sabe que quando você emite uma opinião de um trabalho que você realizou, isso tem um peso muito forte e um peso, né, bastante elevado. A gente ficou muito feliz. Eu acho que a expectativa atendeu sim, a entrevista atendeu sim as nossas expectativas, mais que isso. Ô, deputado, ontem o senhor foi à tribuna da Assembleia e disse que ia cobrar posicionamento e inclusive convidar o presidente da TV Pernambuco, né, que é Fúvio Wagner, que é aqui de Caruaru, sobre uma possível boicote à entrevista, né, do Roda Viva, que não teria passado na TV Pernambuco, porque
naquele momento, teria um jogo do Sport. Eu nem sabia que passava o jogo do Sport na TV Pernambuco, sinceramente, eu não sabia não. Fiquei sabendo depois dessa confusão toda. E aí o senhor disse, olha, ele vai ter que explicar. O governo da TV Pernambuco, em meio nota, disse que não, já tinha um acordo para transmitir os jogos do Sport. E teve um raquelzista aqui de Caruaru que disse, o PSB quer passar a cortina de fumaça, porque o governo de Raquel está tendo resultados muito bons. Aí foi com essa conversa aí que está tendo boicote para querer tirar o foco. O que é que o senhor diz de tudo isso? É quase que inacreditável, né? Uma postura dessa de uma estatal, de uma TV que tem um contrato, né, de transmitir o sinal. O Roda Viva, sem sombra de dúvidas, é um dos principais programas da TV Cultura, né? Um programa, como nós falamos aqui, que tem uma característica muito forte de apresentar à sociedade brasileira nomes importantes e temas importantes, de extrema seriedade, com jornalistas renomados do país inteiro que se reúnem naquela bancada. E a TV Pernambuco, né, resolve, que tradicionalmente transmite também, se você pegar as segundas-feiras para trás, a grade da TV Pernambuco, está lá o programa Roda Viva sendo transmitido. Então, é quase que inacreditável uma decisão desse tipo, uma decisão dessa natureza. Eu disse ontem na tribuna da Assembleia que não queria acreditar que está se formando aqui em Pernambuco, se instalando no Palácio do Campo das Princesas, né, um aparelho de censura, né, de toda a natureza. Né? Eu não quero acreditar que autoridades do governo de Pernambuco, liderado pela governadora Raquel Lira, né, decide boicotar um programa de televisão nacional, de rede nacional, da seriedade que é o programa Roda Viva, e escolhendo, dependendo do convidado que esteja lá presente. É um absurdo, nós ficamos extremamente preocupados, não pela repercussão negativa da não aparição do prefeito João Campos nas telas da TV Pernambuco, mas sim pelo que isso representa, né? Pelo gesto que isso representa. E é por isso que nós vamos convocar na Assembleia o senhor Fúvio, que é o presidente da TV Pernambuco, para que ele possa esclarecer e explicar, não somente a gente, mas a contratante, por que é que tirou do ar o principal programa da TV Cultura na noite da segunda-feira. O argumento de que há um outro contrato, que uma nota que saiu depois da denúncia, na verdade, o boicote foi feito por alguns blogs de notícia no início da tarde, em seguida pela Assembleia Legislativa, e depois de tudo isso, foi que a TV Pernambuco, no final da tarde, foi que lançou uma nota dizendo que também tinha um contrato para transmitir o jogo do Sport. Então, o senhor não é rubro-negro, não é? Não, eu sou alvirrubro, mas eu respeito muito o rubro-negro. Mas eu digo o seguinte, né, que a torcida do Sport merece ver o jogo do Sport, mas só que tem um contrato. Então, das duas, uma. Ele contratou 2 vezes para o mesmo horário. Né? Então, ele vai ter que dar essa explicação e mostrar, né, o que é que está acontecendo. Isso não tirou o brilho da entrevista, isso não tirou o brilho da participação do prefeito João Campos, mas é um fato preocupante, uma decisão de um governo do Estado, uma decisão pequenez política, de uma coisa que a gente pensava que já tinha se acabado em Pernambuco e a gente vê retornar dessa maneira. Deputado, veja, a gente está vendo hoje que o governo do Estado diz o seguinte, a maior vencedora da eleição foi a governadora Raquel. O PSDB fez 32 prefeitos, no total dá mais de 120, aí vem o prefeito do Recife, João Campos, e diz não, foram 90 e foi o pior resultado de um governo do Estado desde, acho que a eleição de sempre. 90, alguma coisa assim. Desde 82, desde Roberto Magalhães. Pronto, ele vem e fala isso. E aí fica o povo no meio, a gente que trabalha com análise política, né, vai olhar os números e diz, olha, tem, por exemplo, Jaboatão, uma cidade que foi eleito um prefeito que não tinha apoio explícito de ninguém, né, que foi o Mano Medeiros. Aí você olha para o partido de Mano, tem uma parte que é o PL, né? Mano não é um bolsonarista, daqueles que é raiz, digamos assim, né? Feito Abimael, feito Coronel Meira, né? Coronel Alberto Feitosa. Mas também ele não é um esquerdista. Aí fica aquela dúvida ali, né? Como é que vocês estão fazendo essa conta, né? Pelo menos eu fiz uma conta no meu blog, até eu coloquei que, em termos de quantitativo, os aliados de Raquel teriam feito mais
nomes, mais prefeituras, mas em termos de voto, né, se a gente fosse fazer o mapa assim, os de João teriam mais votos. Né? Essa conta vocês estão fazendo também? A gente faz essa conta também. Essa conta é uma conta que os partidos políticos fazem. Na verdade, o eleitor fica vendo essa confusão de número para lá, número para cá, e isso, na verdade, isso não é muita pauta do eleitor. Isso é mais uma pauta, né? É mais uma pauta dos analistas políticos e dos partidos políticos. Mas é importante que se faça. Por quê? Porque a gente tem, de 82 para cá, né, ou seja, estou falando aqui de Roberto Magalhães, que foi o primeiro governador eleito depois da redemocratização. Né? Mas se você for mais para perto, né, das nossas gerações, aí você tem aí, né, de Jarbas para cá, quando Jarbas foi eleito governador em 98, e é natural isso, toda a força política que está no governo, o partido do governador, as forças que apoiam, né, o governador, a governadora, é natural que esses partidos façam a grande maioria de aliados espalhados pelo Estado. É natural que isso aconteça. Né? Então, e é natural também, que, por outro lado, que as oposições fiquem no tamanho menor. Estranho seria se a oposição fosse maior do que a base. Né? Então, se você for olhar nesse pleito agora, o que aconteceu na Paraíba, o que aconteceu em Alagoas, o que aconteceu no Rio Grande do Norte, o que aconteceu no Ceará, todos esses estados, a base do governo é muito maior do que a oposição. Aqui foi um número extremamente apertado. O PSB, o maior partido de oposição ao governo do estado, fez 31 prefeitos. O partido da governadora fez 32. O 32º foi eleito agora na eleição de Paulista. Então, você querer... Na verdade, o resultado eleitoral da governadora foi o pior resultado eleitoral dos governadores nos últimos anos, da história de Pernambuco. O retrato fiel do desempenho da governadora é o retrato do candidato dela no Recife, por exemplo, que ficou em 4º lugar, perdeu para voto branco e nulo. E o presidente do partido dela ainda teve a infelicidade, né, de dizer que não, aquilo ali foi porque foi a decisão do candidato Daniel Coelho, que não quis a participação da governadora no seu programa. Não quis a participação da governadora por quê? Não quis a participação da governadora porque a participação da governadora no Recife, ela tem uma avaliação, como em todo o estado, uma avaliação extremamente negativa. Esse é o quadro fiel, esse é o retrato fiel. Se você for olhar o número de eleitores do estado de Pernambuco que saiu para votar no 40, saiu de casa, para o cara que ganhou a eleição, para o cara que perdeu a eleição, saiu de casa para votar no 40. O PSB teve 77 candidatos espalhados em candidatos e candidatas espalhados em Pernambuco, a prefeito. A prefeita e a prefeita. Então, de quem saiu de casa para votar no 40, cerca de 1.400.000 eleitores digitaram o 40. O segundo partido que teve mais votos foi o partido da governadora, teve 600.000 votos. Aí você me diz, Mário, não, mas tem o Recife é um ponto fora da curva, que é muito grande. Tira o Recife. O prefeito João Campos teve 700.000 votos. Tira o Recife e, mesmo assim, o 40 teve mais votos do que o partido do que todos os partidos da base aliada, inclusive o partido da governadora. Então, ou seja, é matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Só não é igual a 4 na poesia de Caetano Veloso, que é diferente. 2 e 2 pode dar 5. Então, né, fora da poesia, 2 e 2 é 4. Não tem como ser diferente disso. Veja, o que é que vocês pretendem fazer para evitar a chamada gravidade do poder? Porque quando acontece uma eleição, a gravidade do poder ela atrai muito, né, aqueles políticos que estão meio indecisos. Houve uma chateação aqui, outra ali, e aí o Palácio vai chamar para conversar. Vem para cá, a governadora teve muitos aliados que venceram. O que é que vocês vão fazer para não perder aliados para o Palácio? Você sabe que o pessoal gosta de uma máquina, né? Gosta de estar perto do governo. Veja só, eu acho que a grande questão, na verdade, que se coloca são as entregas do governo do Estado. É o que está se deixando de entregar. Então, toda liderança política, ela não pode, sobretudo dos municípios, ela tende a ficar de acordo com a opinião da sua população. Né? Se você tem um governo que não faz as entregas da saúde, se você tem um governo que não faz as entregas da educação, se você tem um governo que não faz as entregas da segurança pública, a população tende a rejeitar esse governo, como está acontecendo aqui em Pernambuco. Então, as lideranças políticas, por mais atrativa que seja como você falou aí,
o poder, a máquina, por mais inebriante que seja tudo isso, mas se você se descola da sua população, se o vereador se descola do seu povo, se o prefeito vai para o governo e ele vai sozinho, ele tende a ir só, porque o que acontece? Né? O eleitor não vai, a população não vai, porque está faltando a saúde, ninguém consegue fazer uma cirurgia. Esse governo tem uma prática, por exemplo, de fechar a unidade de saúde. Né? Enquanto houve o governo do PSB, que ao longo do tempo que o PSB esteve no governo, começando lá com o Eduardo Campos, o PSB inaugurou 9 novos hospitais. O atual governo fecha a unidade de saúde. Lá em Recife fechou, por exemplo, um hospital que serve ao estado inteiro, que é o Hospital da Restauração, 87 leitos do Hospital de Retaguarda. E dizer que esses leitos foram substituídos. Pô, eu não quero substituir leito, eu quero novos leitos. Aqui em Caruaru fala-se do fechamento da Fusan, né, porque vai chegar o hospital da mulher. Poxa, era bom que chegasse o Hospital da Mulher para acrescentar, não para tirar serviço de outro canto. Essa é a lógica. E quem sofre com isso? O hospital regional, por exemplo, né, não se fala das reformas do hospital. Aliás, se fala das reformas, mas não acontece. Né? O Hospital da Restauração, desde o início do governo, que está se fazendo a reforma em um andar, quando a reforma foi prometida para o prédio todo. Ah, mas vai fazer. Eu sei que vai fazer, mas em quanto tempo? Né? Então, ou seja, esse descolamento entre a ponta ao que se chega para a população faz com que se tenha uma avaliação de governo. E liderança política, o vereador, o prefeito, a prefeita, não pode descolar da opinião do seu povo, porque ele está lá na cidade, todo dia ele é abordado, todo dia ele é cobrado, todo dia ele tem que mandar uma pessoa para uma cidade maior para poder tentar fazer um tratamento de saúde. A segurança pública, desde o início do governo, que a gente não consegue fechar uma licitação, Mário, para as câmaras de segurança. Cidades como Caruaru, Recife, Petrolina, grandes cidades, as polícias não dispõem de um equipamento básico, que são as câmaras de segurança, por falta de uma licitação. Essa semana começaram a anunciar que conseguiram fechar o processo de licitação e vai abrir agora o prazo para recurso. Poxa, a gente está entrando no 3º ano de governo. Isso chama-se gestão. Muito bem. Olha, vocês podem mandar perguntas para o Sileno Guedes, 998780997 é o nosso WhatsApp Cidade. Deputado, veja, não tem como a gente fazer qualquer análise política hoje e não olhar para João Campos como candidato a governador em 2026. Por mais que tenha aquela conversa, a eleição acabou agora, e ele disse lá no Roda Viva que quer fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro e tal. Como é que vai ser para o PSB não antecipar essa candidatura de João Campos, né? Porque a gente sabe que é um clássico que todo mundo espera. Eu, enquanto jornalista, também, né? A gente estava até conversando aqui num programa que a gente fez análise, olha, tomara que os dois sejam candidatos mesmo, para a gente ter uma eleição de verdade, para não ter um WO aí, como a gente vem vendo nos últimos pleitos, né, aqui para o governo do estado, que as eleições elas são mais ou menos disputadas no primeiro turno, mas quando vai para o segundo turno fica aquele negócio meio... Quando tem segundo turno, né? Porque, por exemplo, a Jorge Paulo Câmara acho que nem teve, né? Não, teve não. Segundo turno. Não, teve não. Essa agora teve, foi uma eleição um pouco diferente, e agora a gente vê a possibilidade de ter um clássico mesmo, né? Um fla-flu aí da política local. Veja só, João se consolidou, o prefeito João Campos, ele se consolidou, sem sombra de dúvidas, como uma grande liderança do partido. Toda a crítica nacional, você deve ter acompanhado isso da imprensa nacional, apontou o prefeito João Campos como um player, uma figura, né, de destaque fruto no pós-eleição, né, foi um dos 5, 6 ou 10 elementos aí mais influentes, né, e que aponta para o futuro, e isso não é diferente dentro do PSB. Né? João Campos é a maior hoje é o maior quadro do PSB a nível nacional, é o maior quadro do PSB aqui em Pernambuco. Vai continuar fazendo, como ele mesmo disse, o seu foco, o foco da Prefeitura do Recife, de exercer o seu mandato. Agora, né, de fato, a gente definir hoje, né, que é o que o mundo da imprensa, sobretudo, né, tenta antecipar, né, quem vai disputar a eleição em 2026, a gente sabe que quem vai disputar a eleição em 2026, sem sombra de dúvidas, é a atual governadora. Os outros elementos da política vai depender de uma série de condições e de encaminhamentos que vai se dar até esse momento. Agora, o PSB vai ter sim um candidato
para disputar a eleição de 2026. Né? O nome do prefeito João Campos é o principal nome do PSB. Esse é um fato. E ninguém pode negar isso, porque isso é inegável. Agora, você dizer hoje que o prefeito João Campos vai assumir uma candidatura amanhã, não. Amanhã ele vai continuar a governar a cidade do Recife. Já está iniciando agora, a partir da próxima semana, o processo de transição dentro do seu próprio governo, do primeiro para o segundo mandato, para que o governo que se inicia em janeiro do próximo ano não seja apenas uma continuação de um mandato, mas efetivamente um novo governo, né, com novas propostas, com novos avanços que ele pretende trazer para a cidade do Recife. Agora, isso, claro, repercute no estado inteiro, repercute e o fortalece cada vez mais dentro do nosso partido, e é isso que a gente está apostando. Eu particularmente, estou torcendo para que a gente tenha uma eleição de verdade, né, em 2026. Vamos passar no WhatsApp Cidade, Lucas, por favor, porque tem mensagens aqui, tem perguntas dos ouvintes, 998780997. WhatsApp Cidade 998780997. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Edinaldo Emerson manda mensagem: deputado, o PSB não está minguando no estado de Pernambuco, perdendo espaços nas câmaras municipais? Não, Edinaldo, só para te responder, bom dia para você. Não está não. O PSB foi o partido que mais elegeu. A maior bancada de vereadores de Pernambuco é do PSB. Nós elegemos 239 vereadores, foi o partido que mais fez vereadores. O PSB fez mais prefeito também do que o PT no Brasil, né? Fez mais prefeito. No Brasil inteiro nós fizemos 307 prefeitos, ou 357, um número dessa natureza. O PT fez 200 e alguma coisa. Aqui em Pernambuco nós fizemos 239 vereadores. E para você ter uma ideia, Edinaldo, lá em Recife, 40% da Câmara de Vereadores será composta por parlamentares do PSB. E aqui em Caruaru, né, que nós estamos sem representação, né, no PSB, e temos aqui agora, né, o vereador eleito pelo partido que vai voltar, o PSB vai voltar a ocupar uma cadeira na Câmara de Caruaru. Já a gente vai falar sobre Caruaru. O Fagner Cavalcante diz: os motoristas de aplicativos estão sentindo falta do governo Paulo Câmara. Olha, com relação ao GNV, no final do governo era 3,29 e agora está a 4,59. É o Fagner Cavalcante que manda aqui a sua opinião. Pois é, Fagner. Essa coincidentemente, ontem eu recebi uma documentação da Copergás, que é a empresa do governo do estado que regula e distribui o gás, e justamente fazendo essa denúncia, a denúncia do aumento exagerado que vem tendo do preço do gás de 2023 para cá. Né? Já houve, além do aumento do preço da molécula em si, está havendo esse preço foi alterado também para aumentar a margem de lucro da Copergás. A gente está apurando isso, a gente está buscando essas informações. Eu recebi ontem uma planilha demonstrando isso, que começa a sentir na ponta. Você está falando aí o que eu falava aqui antes, do usuário lá, de quem mora na cidade. Ou seja, uma ação de governo, ela chega na ponta, e você está começando a sentir na ponta aí uma decisão que foi tomada em algum gabinete, né, sob a liderança não se sabe de quem ainda, mas que é uma política que está trazendo que trouxe esse aumento direto para o consumidor. A gente está apurando, e por esses dias a gente deve apresentar na Assembleia, né, algum resultado dessa apuração que a gente está fazendo. O Lenildo manda mensagem, ele é bolsonarista. Pela fala dele aqui, eu acho que ele estava pensando em votar em João, caso João seja candidato a governo. Mas ele disse o seguinte: deputado, aquela fala de João Campos lá em Fortaleza, que bolsonarista não se cria, não foi ruim para ele, porque ele teve um voto maciço dos bolsonaristas no Recife, e até o coronel Alberto Feitosa está vendo aí, uma semana depois que vocês votaram nele, é o que ele disse com vocês. Aquilo ali não pode pegar mal para João mais na frente, não, com os eleitores de Bolsonaro, porque ele até então não falava nada. O irmão dele é meio... quer ser um Nicolas da esquerda, digamos assim. A gente vê que ele fica postando coisa querendo ser engraçado, ele nem é muito engraçado. Igual, quando eu falo engraçado, é o jeito que João Campos é. O João Campos é meio natural, né? Ele quer ser um João Campos 2.0, eu acho que ele manda mal em algumas vezes. Mas o
o João não tinha falado nada com relação a essa questão ideológica. Aí ele vai num comício em Fortaleza, pá, bolsonarista não se cria. O pessoal recorta esse vídeo e divulga amplamente no estado de Pernambuco. Na verdade, são os contextos, né? A gente tem que separar aí o que acontece. Fortaleza, nós vimos, foi uma eleição extremamente acirrada, uma eleição que até 99% dos votos não se tinha ainda declarado, 98, alguma coisa, não se tinha declarado o candidato eleito ainda. E estava uma eleição polarizada justamente entre esses dois campos. Então o prefeito foi, né, como liderança nacional do nosso partido, como eu falei aqui, João não é apenas o prefeito do Recife do nosso partido, para o nosso partido, João é uma liderança nacional, ou seja, ele circulou várias capitais nesse segundo turno para prestar o apoio do PSB. O PSB não é bolsonarista, o PSB tem uma aliança com Lula, o PSB faz parte da chapa que hoje governa o Brasil, que é o presidente Lula e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Alckmin é do PSB. Então, ou seja, o campo político do prefeito João Campos é muito bem definido. Agora, o que se votou no Recife, o que se espera que se vote, não é o bolsonarista, nem é o lulista, nem é o centro. O que se votou, como o próprio João Campos disse na entrevista do Roda Viva, se votou nas entregas que foram feitas, no trabalho que foi apresentado e no que está acontecendo. Agora, no campo político, no campo ideológico, o prefeito João Campos ele é extremamente claro, transparente e definido. Diferente, inclusive, de outras forças políticas que a gente não sabe exatamente, né, o que pensa. Tem que sentar numa mesa redonda porque não tem lado, né? Então a gente tem lado, a gente senta em mesa quadrada porque a gente sabe o lado que a gente senta. Deputado, falando aqui do PSB de Caruaru, né? O PSB de Caruaru, ele teve 8 anos na vice-prefeitura de Zé Queiroz com Jorge Gomes. E se você olha para Jorge Gomes, você sempre se lembrava do PSB, a família, né? Porque Jorge foi deputado federal, foi vice-governador de Arraiz, deputado estadual. Laura Gomes foi vereadora, foi deputada estadual. Depois o Marcelo Gomes, vereador, e Marcelo Gomes candidato a prefeito. E os Gomes, eles não tiveram um posicionamento nessa eleição agora de acordo com o PSB. Eles apoiaram Rodrigo Pinheiro. E o PSB elege Gil Bobinho, que inclusive está aqui vereador, volta a ter assento na cidade. Como fica daqui para frente o PSB? Como é que vocês vão reorganizar esse partido que foi tão forte aqui em Caruaru, nas últimas eleições deu uma patinada aí? Primeiro, mandar um abraço apertado para Jorge, para Dona Laura, para Marcelo, são amigos queridos do PSB. Mas foi uma opção. O PSB tinha uma relação histórica, né, com o PDT, uma relação histórica com Queiroz. O PSB foi tudo isso que você acabou de citar aí na sua fala aqui em Caruaru, representados por Dr. Jorge, por Laura, por Marcelo, né? Então, mas o PSB tinha mais do que isso. O PSB tinha uma relação histórica com o PDT e, sobretudo, com Queiroz e Volney, né? Então, não tinha como, né, naquele momento, mesmo o PDT, e foi isso que o prefeito João Campos disse, e eu vim aqui também no pré-lançamento da candidatura de Queiroz, né, justamente dizer que a nossa aliança era mais do que uma aliança partidária, até porque o PDT lá no Recife, num jogo, né, da governadora com a direção nacional do partido, tirou o PDT da base de apoio do prefeito João Campos no Recife, mesmo a atual vice-prefeita do Recife sendo filiada ao PDT, como é a vice-prefeita Isabela de Roldão, mas nem assim, nem por isso, o prefeito do Recife negou, né, a história do PSB junto a Queiroz, a história do PSB aqui em Caruaru, construída pelos nossos companheiros, mas sobretudo também com a liderança do então prefeito Queiroz. Então, o que nós fizemos foi dar continuidade a essa história e respeitamos a posição individual de Laura e de Marcelo, quando tomaram a decisão de se licenciar do partido, Marcelo de sair do partido, Laura se licenciar, para continuar acompanhando a reeleição do atual prefeito. E o PSB daqui para frente, o que é que vocês pensam? Ele segue com os Gomes ou vocês vão dar uma oxigenada? Não, hoje o PSB tem presidido aqui por nosso companheiro Laércio, tem um vereador eleito aqui. Grande Laércio, um abraço para Laércio. Meu amigo, né, da Rua do Sapo, viu? A gente se conhece desde pequeno. Pois é, e a gente vai fazer um processo de crescimento do partido, o mandato do vereador Gil, né, a gente já conversou lá em Recife, estamos aqui hoje para passar o dia, né, na verdade a gente está começando o dia aqui na sua casa, mas a gente vai continuar a nossa manhã aqui junto com o Gil e os nossos companheiros do partido, justamente fazendo esse planejamento para Caruaru, para a região, né, para que a gente possa garantir o crescimento e o fortalecimento do partido.
João Chaves está aqui, vereador, o único sobrevivente da Batalha de São Caetano. Dos 13, Foi só luta, ele. viu? Foi luta. Foi. E ele é o líder da oposição lá, né? Porque só tem ele. Eu acho que ele é o líder. Qual vai ser, como é que vocês vão organizar a questão? Porque o partido fez umas prefeituras importantes. Fez Josué Mendes em Agrestina, fez o de Altinho também, né? Rubem Panelas. Rubem Panelas, inclusive também teve aqui, Dr. Rui também. Enfim, tem várias cidades do Agreste aqui, que é um reduto muito forte de Raquel, que o PSB conseguiu manter a hegemonia. Vocês pretendem conversar com todo esse pessoal para fazer uma frente forte aqui de oposição também do PSB ao governo? Sim, até porque todos esses nomes, esses municípios que você citou aí, e os outros que não fazem exatamente, não são parte do nosso arco de alianças, são municípios que têm sofrido com a ausência dos serviços do governo do Estado. Então, a gente vai sim fazer uma articulação. Acho que a partir de para o ano o partido começa uma fase interna extremamente rica, que é justamente os congressos municipais do partido. Ou seja, nesses congressos a gente renova as direções municipais do partido em cada município, a gente traz para dentro do município discussões importantes, né, para a nossa militância, para os nossos filiados e também para quem não é filiado ao partido. E é claro, não tem como deixar de entrar na pauta as avaliações com relação ao governo do Estado e uma articulação para que a gente possa voltar a governar Pernambuco e fazer as entregas que a gente sabe fazer. Olha aqui, para a gente encerrar aqui, eu vou liberar o senhor para sua agenda. O Ceidel Vasconcelos, deputado, pegou mais hora de Fortaleza. Aí Flávio Romero, olha, eu estava pensando em votar em João, mas infelizmente depois dessa fala, abre aspas aqui para ele, preconceituosa, eu não vou fazer isso. Eu estava pensando na eleição de 2026. Deputado, de 0 a 10, sua nota para o governo de Raquel. Ela não passa por média, não. Ela vai para recuperação, depois ela vai para a prova final. E na minha época tinha um tal de ré, né? Que era aquela que ia lá depois ainda, né? Eu não vou dar nota, não, mas ela está muito mal. O senhor acha que não está bem, não? Mesmo com esses anúncios que foram feitos, os empréstimos que a própria Assembleia autorizou? Os empréstimos que a Assembleia autorizou foi um gesto da Assembleia, de todos os deputados, inclusive com o nosso voto, no voto da bancada de oposição, porque, na verdade, a gente precisa dar condições para que o governante faça as ações, faça as entregas que entende que deva ser feito, né? Infelizmente, os anúncios que foram feitos, muitos deles são anúncios que já foram feitos no passado, projetos que foram paralisados, inclusive. Muitas obras dessas que foram anunciadas agora novamente, das estradas, eram obras que estavam em andamento e pararam, né, quando o atual governo chegou. E passou um tempo parado e agora vai ser retomado novamente. Projetos que já estavam anunciados e que não tinha dado tempo de serem executados ou por outra razão não foram executados, por falta de recursos talvez. Enfim, mas eu não creio, né, eu torço para que esses projetos saiam do papel, cheguem à população, mas pelo andar da carruagem, pela capacidade executiva da equipe da governadora Raquel Lira, eu tenho muita dúvida se essas obras e esses pacotes serão entregues à população, infelizmente. Deputado, para a gente encerrar, duas questões. O deputado Mendonça Filho, ele fez uma fala muito crítica, o senhor deve ter acompanhado, com relação à entrevista de João Campos. Disse que João Campos não reconhecia o bom resultado de Raquel e por aí vai. Qual é a sua avaliação da fala dele e também sobre a questão do PSB fechar o voto em Álvaro Porto, que o senhor comentasse também sobre isso para a reeleição da Assembleia? Mas, pessoal, se tem uma coisa que interessa muito pouco ao PSB, é a opinião do deputado Mendonça Filho, né? Para a gente não faz o menor, não passa nem nos nossos ouvidos tudo aquilo que o deputado Mendonça Filho fala, até porque a gente não tem nenhum interesse nas suas opiniões. Com relação ao deputado Álvaro Porto, a bancada do PSB fez uma reunião ontem, fechamos questão de acompanhar novamente, né, darmos nosso terceiro voto ao deputado Álvaro Porto, pela forma como ele vem conduzindo a Assembleia, pela altivez que ele vem apresentando no exercício da presidência. A casa, sem sombra de dúvidas, tanto do ponto de vista externo como do ponto de vista externo, vem tendo condições de fazer um trabalho de forma tranquila. Na verdade, o deputado Álvaro Porto, ele não distingue o deputado de oposição, o deputado governista. Na verdade, ninguém
ninguém sofre nenhum tipo de retaliação ou perseguição porque tem uma posição A ou B. Então, essa grandeza do deputado Álvaro Porto o credencia, sim, para continuar à frente do nosso legislativo. Muito bem, deputado, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, né, presencialmente. Agradecer a Gibobinho também aqui que intermediou essa vinda e ao Luiz da assessoria do PSB. Obrigado, seja bem-vindo sempre que estiver por aqui. A Sala de Portas Abertas, vai ser sempre um prazer recebê-lo. E boa sorte. Obrigado, Mário. Foi uma alegria estar aqui presencialmente. A gente já tinha se falado algumas vezes por telefone. E eu me coloco à disposição também, né? Somente a gente combinar, que eu venho aqui com o maior prazer, porque a gente sabe da importância que é o seu programa, a importância que tem a Rádio Cidade para toda a região. Muito bem, abraçar também Gilson e todos os companheiros que estão aqui no estúdio. Né? A gente vai fazer o seguinte, vamos a um breve intervalo, na volta a gente segue aqui com o Manhã Cidade. Tem muito assunto para você ainda nesta manhã de quinta-feira.